Pirando Amigo orgulhosamente apresenta cargas elétricas, conceitos básicos. Vamos começar com o modelo de um átomo. Um átomo tem um núcleo. No núcleo nós temos os prótons e os nêutrons. Os prótons são cargas positivas, os nêutrons não possuem cargas, e os elétrons são cargas negativas que estão em órbita ao redor do núcleo. Muito bem. Para trabalhar com cargas elétricas, nós vamos trabalhar com os prefixos. Milli, que é 10 a menos 3, micro, 10 a menos 6, nano, 10 a menos 9, pico, 10 a menos 12. Sendo que a carga elementar, a menor carga possível, é 1,6 vezes 10 a menos 19. Coulombs. A unidade de carga elétrica é coulombs. Muito bem. Carga elétrica é quantizada. Ou seja, qualquer carga que eu tiver vai ser um múltiplo inteiro da carga elementar. Ok? Ou seja, se eu tenho uma carga, por exemplo, de 12,8 vezes 10 a menos 19 coulombs, quer dizer que eu tenho 8 vezes a carga elementar. Sempre o N é um número inteiro. Muito bem. Vamos começar com o conceito de um corpo neutro. O que é um corpo neutro? Um corpo que não possui cargas elétricas? Não. Um corpo neutro ele possui igualdade de cargas, ele não possui predominância de cargas elétricas. Um corpo neutro possui o mesmo número de cargas positivas e negativas. Ele pode ser representado assim, que dá a ilusão dele não possuir cargas, mas na verdade ele é assim. Qualquer carga positiva que ele tiver, ele tem um parzinho negativo, sem predominância de carga, então ele é neutro. Ok? Um corpo eletrizado. O que é um corpo eletrizado? Um corpo que possui só um tipo de carga elétrica? Não. Um corpo eletrizado é um corpo que possui predominância de carga elétrica. Um corpo é eletrizado quando ele ganha ou perde elétrons. Ok? Eletrização é o processo do corpo ganhar ou perder elétrons. Então, eu tinha um corpo neutro, é um corpo que possui o mesmo número de cargas positivas e negativas, e esse corpo passou por um processo de eletrização. Significa dizer que após esse processo, ele vai ter uma predominância de um determinado tipo de carga. Podemos observar que aqui tem mais e menos, e duas cargas positivas sem o parzinho menos. Então esse corpo foi carregado positivamente, foi eletrizado positivamente. Como um corpo é eletrizado positivamente? Resposta simples: perde elétrons. Ok. Corpo eletrizado positivamente é um corpo que tem apenas cargas positivas? Não. É um corpo que possui predominância de cargas positivas. Ok. Um corpo neutro, mais uma vez, o corpo neutro possui o mesmo número de cargas positivas e negativas. Ele passou por um processo de eletrização e ficou carregado, ficou eletrizado negativamente. O que significa dizer? Que ele possui predominância de cargas negativas. Aqui tem um parzinho mais e menos, mas maior número de cargas negativas. Um corpo eletrizado negativamente não quer dizer que ele possui apenas cargas negativas. Um corpo carregado negativamente possui predominância de cargas negativas. Observe, ele possui também cargas positivas, mas o maior número é de cargas negativas. Muito bem. As cargas sofrem interação entre si. Cargas de mesmo sinal, mais e mais, menos e menos, se repelem. Cargas de sinais opostos atraem-se. E os corpos neutros sempre são atraídos por qualquer tipo de carga.
o nêutron é atraído pela carga positiva e o nêutron é atraído pela carga negativa. Princípio de conservação das cargas elétricas. O Q total antes é igual ao Q total depois. Observe, eu tenho 3 cargas eletrizadas, uma com mais 8 coulombs, uma com menos 6 coulombs e o outro com mais 4 coulombs. É bom mostrar que o raio das cargas é o mesmo. Se o saldo dessas cargas, mais 8, menos 6, mais 2, mais 4, mais 6. O saldo é 6. Se eu encostar a carga A na carga B, lembrando que elas possuem o mesmo raio, elas vão dividir o saldo delas. Bem, ninguém encostou na carga C. A carga C continuou com o mesmo valor. Mais 8 e menos 6 deu mais 2. Dividindo mais 2, mais 1 coulomb para cada carga. Ok. Então a nova configuração foi essa aqui. Agora, se eu encostar a carga B e C, eu vou ter que o saldo de B e C é mais 5 coulombs. O saldo total era quanto? Mais 6. Agora, essas duas que entraram em contato, o saldo delas é mais 5. Vai ficar mais 2,5 para cada um. E a A, que ninguém encostou na A, continua com 1 coulomb. O saldo total continua mais 6. Lembrando que quando eu encosto uma na outra, divide o saldo da carga igualmente, porque elas possuem o mesmo raio. Ok? E para finalizar, condutor elétrico é um material que permite o fluxo de elétrons. Os condutores são os metais, o grafite, gases ionizados. Isolante elétrico ou dielétrico não permite o fluxo de elétrons. Ar, vidro, resina, água pura. Ok? Muito obrigado pela atenção. Curta o canal. Valeu!